6h40, estamos de volta com o Manhã no Ar. Fique atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E o verão amazônico está chegando e em casa a gente começa a usar cada vez mais o ar-condicionado, o ventilador, vale de tudo para tentar diminuir o calor, não é mesmo? Só que a parte complicada é manter sob controle a conta de luz no fim do mês. A repórter Natália Freire conversou com especialistas que deram pequenas dicas que podem trazer uma grande economia para o bolso. Camila está preocupada com a chegada do verão. A conta de energia da casa dela, que já era cara, deve ficar ainda mais salgada. Eu já percebi um aumento agora, do mês passado para essa conta, já tivemos um aumento de quase R$100. E o verão ainda está iniciando. A própria tomada, ela vem dizendo a capacidade que ela suporta. Convidamos uma especialista para avaliar os hábitos da família e ajudar a diminuir o consumo. Olha, a gente observou aqui que a casa da Camila é nova e ela já toma alguns cuidados. Agora, Rosileide, nem todo mundo tem uma casa recém-construída, como é o caso dela aqui, né? Qual é a primeira dica no caso de quem tem casas mais antigas? Fazer uma revisão na instalação elétrica, chamar um profissional da área para fazer uma revisão em toda a parte elétrica, fiação, iluminação, para poder verificar se não tem nenhum problema com relação a custo a mais excessivo na sua conta de energia. As lâmpadas dela aqui já são de LED, né? Mas também muita gente ainda conserva aquelas lâmpadas fluorescentes ou mesmo aquela lâmpada amarela que gasta mais. Isso, você gasta um pouquinho mais com a LED, mas vale a pena? Isso faz muita diferença na conta? Com certeza. A LED, para você ter uma comparação, ela é economicamente 95% mais econômica de qualquer outro tipo de iluminação. A incandescente, ela é 40 vezes a mais do que uma lâmpada LED. Ela tem muito mais consumo com a mesma luminosidade. Vamos falar agora da cozinha, né? Você estava mostrando ali que é importante ter o filtro separado, né? Não colocar a água para gelar dentro da geladeira, porque isso acaba fazendo com que as pessoas abram muitas vezes a geladeira, não é isso? É. O problema da geladeira é que toda vez que você abre uma porta da geladeira, ela vai perder o frio da geladeira. E aí o compressor vai ter que entrar para repor esse frio. Então, o ideal é que você abra o mínimo possível a geladeira. Você estava me explicando que o micro-ondas também é outro aparelho que consome bastante, né? Quais são os cuidados em relação ao micro-ondas? O micro-ondas, se você puder desligar ele da tomada para não deixar ele stand-by, você já está fazendo uma economia, porque todo aparelho stand-by ele consome. Agora vamos falar do chuveiro elétrico, outro vilão, né? Como é que a gente pode usar o chuveiro elétrico aqui no verão de Manaus, né? Às vezes ele acaba sendo dispensável, mas para quem faz questão de um banho pelo menos morno, qual é a dica para economizar energia? Tá. O chuveiro, você sempre tem que colocar ele no verão. O verão, ele dá uma economia bem maior do que no inverno. Ele tem sempre essas duas opções. Ou então comprar um chuveiro classe A, que já o classe A, ele já é de menor potência. Isso significa que ele vai consumir bem menos. Os ar-condicionados também merecem atenção especial. Este engenheiro da Amazonas Energia explica que a primeira coisa é instalar os aparelhos de forma correta. O fabricante é bem claro. Ar-condicionado de janela, a 1,80 m do chão. Split a 2,30 m, 2,30 m. Porque o interessante é o seguinte, nós não queremos refrigerar o teto. O ar quente, ele sobe, né? E o ar frio, ele desce. Então, o que nos interessa é a altura onde nós estamos habitando. Então, não é para colocar a split colada no teto e nem abaixo da altura que o fabricante determina. As dicas não param por aí. Prefira sempre aparelhos classe A, porque são muito mais econômicos. Os filtros devem ser limpos semanalmente, porque isso também influencia no rendimento. Mantenha janelas e portas bem fechadas e pelo maior tempo possível. Dessa forma, o termostato dispara menos, consumindo menos energia. Juremar encerra explicando que pequenas mudanças de hábitos fazem toda a diferença. E alerta, por exemplo, para a escolha correta dos cobertores na hora de dormir. Nós temos um outro inimigo dentro do quarto da gente, que é o tal de edredom, que é uma cultura que veio do sul, que é um lençol muito grosso, muito espesso. Então, pensa bem, você vai para debaixo do edredom, sente um calor, aí você põe o ar-condicionado em temperatura mínima, 17 graus. Então, você está dizendo para o equipamento funcionar ao máximo. Tá aí, essas são algumas dicas para você. É bom levar elas ao pé da letra para tentar se garantir, né? Para tentar evitar que a sua conta aumente muito, né? A gente já está com uma conta de energia bem alta, esse consumo aumenta, então a gente trouxe essas dicas para tentar te ajudar.
E a situação no bairro Campos Sales está complicada. Toda vez que chove, as ruas e as casas alagam. De acordo com a comunidade, isso acontece porque os bueiros estão entupidos. Vamos ver. Esse aqui é apenas um dos bueiros aqui do Campos Sales que está assim, completamente entupido. A água é constante, olha só, 24 horas fica jorrando água aqui para a rua. De acordo com os moradores, toda vez que chove, essa área fica completamente alagada, já que o bueiro está entupido. E nós sofremos muito com isso, porque qualquer chuvinha que caia, alaga tudo. Ali na minha casa, o pátio fica alagado. A gente até recebeu, inclusive, um vídeo feito pelos próprios moradores que mostra a situação em que fica a rua Buriti. A água acaba invadindo as residências, água suja, água de bueiro. Os moradores até abriram ali a tampa para tentar consertar a situação. Como não foi feita uma drenagem adequada, a gente vê, olha só, a água do bueiro completamente parada aqui em frente às residências. E tem uma situação muito pior que essa. De acordo com os moradores aqui da área, a fossa do banheiro acaba transbordando no vaso e eles temem muito pela saúde das crianças, dos idosos. Complicado, então, usar o banheiro na sua casa. Sim, porque na última chuva que teve muito forte, a água do bueiro, como enche muito e entope, ela volta toda pela fossa e transborda e inunda tudo. E fica tudo muito nojento, sujo e a gente tem que limpar. E corre o risco de, se chover muito mais forte, alagar tudo, né? Aí fica difícil, a gente não sabe o que fazer. O morador desta residência aqui já construiu a calçada mais alta para evitar aí a perda dos móveis, dos eletros. Quando ele veio morar aqui, ele recebeu a notícia de que a área alagava constantemente. E aí foi quando você teve a ideia de construir um pouco mais alta a tua casa, né? Como essa área aqui era muito baixa, né? Eu tive a ideia de fazer mais alta, mas a minha vizinha, a Sheila, toda vez que chove, alaga tudo, entendeu? Alaga tudo. Os vizinhos da frente já perderam móveis, entendeu? E nós estamos com um problema seríssimo. Esse bueiro, ele está entupido, entendeu? Então, toda vez que chove, eu não sofro porque a minha casa é um pouco alta, né? Mas todos os vizinhos aqui sofrem muito com problema de alagamento. A gente solicita, assim, que, por favor, que venham resolver o nosso problema, porque qualquer chuvinha, pode ser uma chuvinha fraca, nós passamos por transtorno, alaga nossas casas. Nossa, é muito complicado, é muito difícil para nós moradores daqui. Por favor, autoridade competente, olhe com carinho para o nosso problema. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura disse que vai enviar uma equipe para fazer a avaliação do local e incluir no cronograma de serviços. Só não informou em quanto tempo isso deve acontecer. E o prazo para a renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, termina hoje. O prazo já havia sido prorrogado justamente para garantir que os estudantes concluíssem esse processo. E sobre esse assunto eu converso ao vivo agora com a Thea Morel. Olá, Thea, bom dia. O que é preciso levar para renovar o contrato com o FIES? Conta pra gente. Bom dia, Adriane, bom dia a todos. Olha, o primeiro passo para fazer a renovação desse contrato, né, que deve ser feita por todo mundo que faz parte desse fundo de investimento, né, de financiamento, é entrar no portal do Ministério da Educação, no cisfiesportal.mec.gov.br e fazer ali a confirmação dos dados. Esse aditamento, essa confirmação, né, essa renovação do contrato, ela acontece a cada 6 meses e esse prazo que termina hoje também serve para aquelas pessoas que quiserem fazer a transferência de curso ou de instituição de ensino. No caso, a pessoa primeiro entra no portal, faz a confirmação dos dados, tem que esperar também a confirmação da instituição de ensino em relação aos dados. E quando você tem que fazer o aditamento, que não é o simplificado, você precisa ir até a instituição bancária e entregar toda a documentação necessária. Esse aditamento não simplificado, essa mudança, acontece, por exemplo, quando a pessoa modificou o fiador
ou modificou o endereço, precisa realmente atualizar algum dado importante. Se você não precisou fazer nenhuma dessas mudanças, não é necessário entregar novamente, né, a documentação na instituição bancária. Precisa apenas entrar dentro do site do FIES para poder fazer aí a atualização das informações, depois que a instituição de ensino também faz a mesma coisa. Esse prazo que a gente tinha terminou no dia 31 de maio, foi prorrogado até hoje, dia 16 de junho, porque na data, no 31 de maio, apenas 82% dos estudantes que eram beneficiados pelo FIES haviam feito a confirmação, né, a renovação desse contrato na internet e também a entrega dos documentos nas instituições bancárias. Algumas instituições bancárias tiveram problemas, mas essa prorrogação, né, digamos assim, esse prolongamento do prazo, né, ele serviu justamente para aquela parcela da população que não conseguiu reunir a documentação, que não conseguiu ir no banco, que teve algum tipo de problema e que até hoje ainda tem a condição de fazer essa renovação. O FIES, como a gente está sempre falando aqui, você já conhece até as regras, né, Adriane? Serve principalmente para aqueles alunos que querem fazer um financiamento numa universidade particular para concluir um ensino superior. Esse financiamento, ele tem um dos juros mais baixos de mercado, a pessoa não precisa começar a pagar esse financiamento da faculdade particular agora, ela pode começar a pagar somente depois que estiver formado, que estiver realmente trabalhando, exercendo a atividade na qual ele se formou, na qual ele conseguiu o diploma de graduação. Serve para aqueles alunos que fizeram o Enem a partir de 2010, que obtiveram pelo menos 450 pontos na prova, né? Não pode ter zerado na redação. E essas pessoas que não conseguiram uma vaga na universidade pública podem tentar uma vaga na universidade particular, se inscrever numa universidade particular e conseguir esse financiamento que faz muita diferença para o bolso desses universitários. Se faz, né? Ainda mais num período como esse. Obrigada, até daqui a pouco. E agora a gente vai para o intervalo comercial e volta daqui a pouco com a nossa interação ao vivo com a Rádio A Crítica. A gente vai falar das eleições e dos possíveis candidatos ao governo do estado. Tem ainda o nosso roteiro do dia com dicas para você curtir as festas juninas nesse fim de semana. É um instante só.